Acelerados e abençoados, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, da promessa, da revelação da nova aliança, do favor multiplicado, da graça revelada, aleluia. Povo incendiado, escolhido por Deus para viver coisas grandiosas. Tamo junto, mais uma live abençoada, com mais um convidado cheio do Espírito, homem de Deus, e eu creio muito que cada um desses conteúdos, dessas lives, dessas oportunidades está sendo útil para cumprir o propósito de ativar você para viver a plenitude daquilo que Deus quer que você viva, para você realmente apropriar das promessas, receber revelação, crescer em maturidade, em unção, em poder. Eu creio muito nisso. E com certeza cada um aqui vai testemunhar, vai dar o testemunho daquilo que está vivendo, desfrutando, apropriando na presença do Senhor. Então estamos juntos. Você está chegando agora, quero te pedir já para você ir compartilhando, vai clicando no aviãozinho aqui, chamando mais gente para participar da live. Com certeza mais pessoas vão entrar, vão ser abençoados. Vou até falar o nome de alguns aqui. Caroline 4968, Aneali, acho que é isso, Elis Osvaldo, da minha equipe, homem de Deus. Já viu o Leonardo aí também, da minha equipe. Olha o Flávio Mailer, estava na live ontem, já recebeu até profecia do pastor Ezequiel, que bênção. Quem mais que está na live? Cadu Nascimento, Bora Ribeirão Preto, e o Fred eu acompanho aqui, hein? Ó, já é um seguidor do Fred, aleluia, que vai estar na live hoje. Quem mais? Mauro Sérgio, advogado, que bênção. Nilza, Josué, Elis Tibúrcio, Fábio Diniz, tem uma galera aí já, estão entrando. Mas vamos lá, gente, clica no aviãozinho aqui, você sabe, para participar dessas lives não é de graça, você tem que pagar. Como que paga? Você clica no aviãozinho e sai marcando as pessoas que você vai compartilhar, prioriza quem tá com a bolinha verde na foto, essa pessoa tá com o celular na mão mexendo no Instagram agora, e aí você vai compartilhar com essas pessoas, vai mandar aqui o aviãozinho. Depois de fazer isso, você vem aqui e escreve nos comentários, igual o William fez aí agora, ó, tá pago. Aí eu vou saber que você pagou para participar da live. O Osvaldo também já pagou. Vamos lá, ó, Keliane, João Batista, Wesley tá entrando, Vânia, Natália, Estúdio Belchior, Luíse, mulher de Deus, esposa do Fred, tá aí. Pastor Diego Souza, fiz live com ele, foi uma bênção, uma repercussão muito boa. Também o Antônio Ribeiro Nascimento, Antônio do Tocantins, aleluia. Vamos lá, gente, todo mundo clicando no aviãozinho, compartilha com todo mundo que você consegue e vem aqui nos comentários e escreve, tá pago. E hoje nós vamos ter uma live, mais uma live abençoada, com mais um convidado do céu para enriquecer a fé de cada um de vocês. E já vou chamá-lo aqui, ver se ele já está online, conectado. Nosso querido, mais uma indicação poderosa para quem não o segue ainda, vai segui-lo hoje e vai ser cheio de fé através da vida dele. E aí, meu querido Fred, como você tá, meu irmão? Boa noite, excitado, como diz o outro, não posso falar essa palavra, né? Como cheio de muita alegria no coração, me sentindo, como diz, né? Um digital influencer misturado com internauta e muito empolgado com toda essa história na minha primeira live histórica da minha vida, né? E fazendo isso por literalmente um chamado de Deus, né? Ele pediu para mim poder, na verdade, entrar para poder transbordar Cristo. Então, eu realmente estou muito empolgado. Estou achando tudo muito diferente aqui nos bastidores. Aqui, meus filhos estão fazendo torcida, tá uma animação. Olha que privilégio, eu entrando para a história como sendo a primeira live, o primeiro a te convidar a fazer uma live. Tô feliz, velho, que bênção. Tô entrando para sua história de alguma forma. Muito. Tô muito feliz, agradeço imensamente de coração mesmo esse convite. Os internautas aí, é internautas que fala? Nem sei. Tudo isso. Tudo os internautas vão me perdoando aí se eu falhar aqui. Hoje eu saí correndo lá no camelódromo, comprei um equipamentozinho aqui para colocar meu celular, tô todo.
Amém. Para quem não sabe da história, né? Para quem estava no Seminário dos Empreendedores, a gente compartilhou, mas para quem não sabe da história, comigo as coisas acontecem desse jeito. Um belo dia eu estou lá no meu escritório, na Videira Buriti, estava gravando aula da mentoria anterior que eu fiz, e no intervalo de uma dessas aulas, meu telefone tocou, era o Fred, eu atendi, e ele falou, olha, pastor, eu estou aqui, Deus falou comigo, que é para eu meter as caras, para eu ir para cima, para eu te servir, para eu cooperar contigo no trabalho com os empresários, para eu dar meu testemunho, para eu poder ser bênção. Eu falei, aleluia, então pronto, hoje à noite você já vai estar comigo lá na reunião, já vou pôr você para falar. Ele já tomou um susto. À noite a gente já tinha lá 100 e poucos empresários lá no evento, mais 300 e tantos online. E ele já falou, já deu mais de 3 mil visualizações desse vídeo lá no YouTube. Ele já deu testemunho, já falou. Eu dei 5 minutos para ele, ele falou quase 20. Aí depois disso já rolou um convite para falar em Caldas Novas. Ele foi lá comigo, foi bênção demais. Aí já convidei para falar no Seminário dos Empreendedores. Agora está fazendo live. É isso que acontece. Quando você se dispõe a servir a Deus, Deus vai abrindo as oportunidades e vai pondo você de cara pro gol, né, Fred? Com certeza. É uma coisa que o senhor tem falado muito comigo nesses dias, né? Nós estamos num tempo de aceleração na nossa igreja, né? E eu busquei muito a compreensão do que significa essa aceleração. E o senhor falou comigo, né, claramente, na segunda lei de Newton, né, que trata do princípio da aceleração, que a força dele resultando sobre a nossa vida vai aumentar nesse ano. Ele está disposto a entregar mais rema, né, que é a revelação da palavra dele para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Ele está disposto a fazer isso, mas nós precisamos de sair da nossa zona de conforto. O Senhor quer que esse ano a gente, literalmente, a gente abandone todo e qualquer cristianismo mediano, todo e qualquer cristianismo morno, porque ele precisa, na verdade, de nos elevar para outro patamar. E foi por isso que, na verdade, eu entrei no Instagram, porque o Senhor falou comigo e eu me expus. Né? O meu ministério foi ensinar nos bastidores para meus discípulos e me expor diante das pessoas, independente da opinião dos outros. Então eu estou aqui hoje me expondo, né? Abrindo minha privacidade, a minha família, para poder entregar assim, as muitas chaves, né, que o Senhor me entregou com relação à minha existência. Eu realmente saí, né, da pobreza. Eu tinha um estudo, mas eu casei ganhando R$ 300, então assim, e o Senhor me prosperou de uma forma muito abundante, e o Senhor falou para mim que queria isso de mim, Ele queria que eu entregasse essas chaves, porque Ele tinha ainda mais conhecimento para poder me entregar. E então eu falei, Senhor, então eis-me aqui. Mas não foi tão simples assim, né? Porque o Senhor falou, se você não fizer isso, eu vou tirar o seu talento e vou entregar para outra pessoa. Então o temor bateu muito forte no meu coração e eu realmente decidi, então, abrir a minha vida para poder ensinar às pessoas aquilo que o Pai me entregou. Amém, amém. Porque a fila anda, né? Quem rejeita responder o chamado de Deus ou multiplicar os talentos que está na mão que o Senhor confiou, esse vai ser tido como servo mau e negligente, né? Então, não deveria ninguém olhar como opcional a multiplicação dos talentos, dos recursos, dos dons, das vidas. Então, se Deus colocou algo na nossa mão, Ele colocou com o alvo de multiplicação. Eu tenho batido nessa tecla, né, e gravei um vídeo essa semana, postei falando disso, que é um pouco mais de 2 anos. Deus falou comigo que eu deveria ensinar os irmãos, eu deveria transferir conhecimento, ativá-los para crescer no conhecimento, porque Deus daria a sabedoria e eles iriam adquirir conhecimento para que, juntando a sabedoria e o conhecimento, eles tivessem a multiplicação daquilo que Deus já colocou na mão deles, mas que também eles se habilitassem para que Deus pudesse colocar mais coisas na mão deles. Multiplicar a quantidade de coisas também, não só, por exemplo, para quem tem uma empresa, essa empresa crescer, mas para que Deus confie mais empresas também na mão dele, né? E assim também conciliar com responder chamado e tudo. E já tem 2 anos que eu estou nessa pegada aqui, lançando curso, treinamento, mentoria, plataforma, fazendo de tudo para esse propósito se cumprir. As pessoas poderem somar, né, a sabedoria sobrenatural com o conhecimento para poder viver essa multiplicação. E hoje, falando contigo agora há pouco, eu falei sobre isso, que muita gente, principalmente advogados, me perguntam como ser um empreendedor, sendo que na faculdade não ensina isso, né? Todo mundo que aprende uma profissão na faculdade, ele aprende a executar aquela função que aquela profissão exige, porém ele não aprende a se vender. Como que ele vai oferecer isso, como que ele vai atrair clientes, como que ele vai ganhar dinheiro de fato, né? Porque em muitos casos eles não aprendem a cobrar,
né? Eu lembro de uma irmã que formou em odontologia, ela não sabia nem fazer orçamento, assim, ela não sabia nem como que ela cobrava pelo serviço dela, né? Ela fez a faculdade, estudou quase 7 anos, para no final ela não dar conta de se vender. E aí eu tive que ajudá-la, porque em 6 meses depois de formada ela já estava quebrando, já estava com 100 mil de dívida, né? Tinha aberto um consultório e não conseguia se manter. Então, essa habilidade, né, de multiplicar aquilo que Deus colocou na mão, inclusive tem um outro advogado que entrou aqui na live agora, o Ranulfo, e que é um multiplicador também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de não ser apenas uma profissão, mas entender que onde Deus te colocou, você vai multiplicar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai se destacar. Então, fala um pouco de como que isso aconteceu na sua vida, Fred. Eu particularmente, e agora eu falo para o advogado, né, mas não só para o advogado, mas para todo profissional liberal, quando eu estava na minha faculdade de Direito, eu senti essa necessidade premente com relação a essa questão do empreendedorismo, né? Eu tinha isso muito forte no meu coração e eu comecei a pesquisar muito sobre todo o estudo da sociedade de advocacia, administração da sociedade de advogados. Eu estudava muito sobre eu tinha uma organização em São Paulo, o CESAI, se não me engano o nome, que eles eram assim os pioneiros nessa questão de falar sobre empreendedorismo, administração de escritório de advocacia, posicionamento no mercado. E eu, inclusive, já era até convertido e eu comecei a orar ao Senhor, né? E assim, você vê como é que são as coisas, né? O Senhor sempre, ele ouve a nossa oração, sempre. Ele está com os ouvidos abertos para poder escutar a nossa oração. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero aprender, né, sobre empreendedorismo jurídico. Eu quero que o Senhor me fale mais sobre essa questão, porque eu sei que é isso que vai me diferenciar no mercado. E aí eu estava fazendo essa oração e fui na sacada da casa da minha mãe, na Avenida 136. E aí, o senhor acredita que tinha como é que chama essas publicidades, essas placas? Outdoor. Um outdoor. Tinha um outdoor que tinha sido colocado um dia antes, na frente da casa da minha mãe, que falava do primeiro MBA executivo da Fundação Getúlio Vargas aqui em Goiânia, e que, por conta de ser o primeiro, eles iam fazer um sorteio para você fazer uma redação. E aí você tinha que fazer uma redação e você tinha que fazer um sorteio. E eu não tinha condições de pagar esse MBA, mas eu fui lá calado e fiz uma redação, né? Eu fiz, na verdade, uma frase, tinha que fazer uma frase. E eu nunca esqueço, na verdade, da frase, né? Eu falei que a habilidade para poder aprender o direito eu já tinha aprendido na Faculdade Federal de Goiás, mas que a habilidade para poder ser um empreendedor jurídico eu ia aprender na Getúlio Vargas, e que a limitação financeira não ia ser o impeditivo de eu poder alcançar o céu. E não é que, na verdade, a minha frase foi escolhida, eu ganhei um MBA na Getúlio Vargas de forma gratuita, né? Uau! Não sabia dessa história, que testemunho poderoso. Gratuitamente, o senhor me entregou, né? Mas o que é que eu sempre, na verdade, tenho falado muito para os irmãos, né? Que é chegado um tempo de nós não fazermos da graça de Deus, da superabundante graça, que é o poder da energia existencial que ele nos entrega no nosso interior, algo inútil. Nós não podemos fazer isso, né? Então, assim, é necessário agora que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo. Essas lives são importantes, todos os ensinamentos são importantes, mas nós precisamos colocar isso em prática. E o que eu fiz, na verdade, para honrar a Deus, pelo fato de ele ter me dado esse MBA gratuito, né, na Getúlio Vargas? Eu fui o aluno número 1 do MBA, né? Eu tirei praticamente 10 em todas as matérias, e assim, eram matérias que eu não tinha o menor habilidades, matemática, assim, questões, na verdade, que eu não estou muito habituado, mas assim, eu me esforçava mais que todo mundo, né, porque eu não queria fazer da graça de Deus aquele favor que ele tinha me dado, algo inútil. Então eu estudei muito a administração na Getúlio Vargas, e eu compreendi que realmente era necessário eu olhar para a advocacia de uma maneira diferente do que meus amigos olhavam, né? Não somente naquela perspectiva. Na minha sala, por exemplo, tinham 50 alunos e só tinha eu e mais um que queríamos ser advogados, porque todos estavam focados na tal da estabilidade, né? Então todos eles prestaram concurso para alguma coisa. Todos prestaram concurso para poder ter a tal da estabilidade, e eu fui, na verdade, estudar o direito sob uma perspectiva de negócio, né? E isso é para qualquer área das pessoas que trabalham com o terceiro setor, né? Que são profissionais liberais. Você tem que saber se vender. Mas quando você está um advogado em início de carreira,
é muito difícil você competir no mercado com pessoas que já estão sedimentadas. Então, já tem história, né? Tem nome, tem história. Então, o que você tem que fazer, na verdade? Você tem que é aquilo que eu tenho falado muito também, que inclusive foi um dos temas do que eu falei lá no Ser, né? Você tem que orar ao Senhor para Ele te colocar dentro de um processo, né? Eu sempre falo, na verdade, aquele versículo que Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, estatura, né? E Deus e as pessoas iam gostando cada vez mais dele. E ele ficou 30 anos num processo de aprendizado para durante 3 anos exercer o ministério dele de Messias. Então, ou seja, para você se vender, quando você, na verdade, é um profissional em início de carreira, você tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar compreender como é que funciona o direito. No meu caso, por exemplo, eu fui entender como é que funcionava o direito. E eu percebi que o direito, ele era um negócio como qualquer outro, e onde a gente vendia um produto. E o produto era a solução jurídica. Que eu não tinha condições... Agora, Fred, você concorda comigo que você mesmo, você falou, né? Numa turma de 50, só você e mais um tinha essa visão empreendedora, os outros 48 queriam essa estabilidade que um concurso daria. Agora, então, até pelo fato numérico da sua turma, dá para ver que é a minoria, né? A minoria tem essa visão empreendedora, de criar soluções, de aprender, de investir para crescer, para se capacitar. Agora, o que eu posso falar? E eu falo isso com tristeza quando eu falo um negócio desse. Porque no nosso meio, como filhos de Deus, a palavra de Deus, ela não complementa, mas ela norteia tudo aquilo que nós deveríamos viver e fazer. E o que a palavra diz? A palavra diz isso, que você primeiro reconhece que necessita de sabedoria, pede para Deus e Deus vai te dar de graça. E o que essa sabedoria vai fazer? Vai fazer com que portas se abram, com que conquistas aconteçam, com que coisas venham parar na sua mão. Você vai ter vitórias, você vai tomar decisões com essa sabedoria sobrenatural. Mas também o que a Bíblia continua dizendo? Para você ir vender tudo que tem e adquirir conhecimento, porque ele vale mais do que o ouro e a prata. E esse conhecimento somado com a sabedoria, então o que acontece? A sabedoria conquista as coisas. E o conhecimento administra e multiplica aquilo que a sabedoria conquistou. Mas, mais uma vez, infelizmente é a minoria que tem essa disposição de investir em adquirir conhecimento, investir em multiplicar aquilo que está na mão. Por quê? Porque muitos estão focados em sobrevivência, né? E eu falo isso com tristeza de novo. Domingo, antes de pregar, Deus me levou a fazer um apelo para os irmãos, e é bom de falar isso na live contigo, é que você é dos meus que gosta de viajar e de desfrutar da vida. Por quê? Porque antes de pregar domingo eu falei, olha, eu acabei de voltar, fui para Israel, para Turquia, para Grécia, fiquei 2 semanas fora do Brasil, foi uma grande bênção, não fui sozinho, levei minha mãe, minha sogra e a minha esposa, né? Gastei o valor de um carro caro, posso dizer assim, 2 semanas, mas que para mim é um investimento, é qualidade de vida, é prova do favor de Deus, mas Deus me incomodou no fato do quê? Que eu estava feliz por isso, mas tinha um monte de gente ali, né, que estava ali no culto e que está triste, porque não viaja tem muitos anos. Fiz um apelo perguntando quem tinha mais de 5 anos que não viajava, e literalmente mais de uma centena de pessoas foi lá para frente, e fora os que não foram com vergonha, né? E o que eu posso falar? É que é triste isso. Aqueles que estão vivendo são filhos de Deus, mas estão vivendo focados só em sobreviver, pagar conta, e não passar dificuldade, e não quebrar. Então, e tem uma empresa com essa visão de só conseguir pagar as contas em dia, de sobreviver, mas não estão desfrutando da vida, não estão fazendo uma viagem de férias com a família, não estão podendo abençoar quem eles amam, não estão podendo investir no reino, não estão podendo multiplicar o que está na mão deles. Por quê? Porque não tiveram só uma coisa, na minha opinião, revelação. E o seu testemunho, para mim, é uma prova disso, de alguém que teve revelação, que ouviu a voz do Senhor e está comendo o melhor dessa terra. Quis, né? E ouviu, quis e está comendo agora do melhor dessa terra. E aí você fica postando umas fotos, uns vídeos que para alguns pode ser até ofensivo, porque é você em algum lugar do planeta aí desfrutando, mas para mim não passa de um testemunho. Mas olhando de novo por essa perspectiva, né, desses 50 da turma com você, que só você e mais um queriam empreender, os outros 48 queriam estabilidade. Quantos dessa turma que tem a qualidade de vida e a história que você tem? E aquela grande história. Eu sempre falo Isaías 1:10, que foi o versículo que foi dado para mim por uma profeta, né? Que se você quiser e você ouvir a voz do Senhor, você vai comer do melhor.
Cortou seu som aí. Será que estão te ligando aí, Fred? Não. Voltou. É porque alguém estava me ligando aqui, eu acho. Alguém da minha família provavelmente me dando parabéns. Estou super feliz, já temos com 50 pessoas. Manda aí para o seu amigo aí a nossa live. Todo mundo aí. que está na live, lembra que essa live não é de graça. Para participar, você tem que pagar. Como que paga? Você clica no aviãozinho aqui embaixo e sai marcando as pessoas que você conhece, compartilha com elas. Depois você vem aqui nos comentários e escreve, tá pago. Aí a gente vai saber que você valorizou o conteúdo aqui. Mas pode falar, Fred, dessa turma aí dos 50, quantos que quiseram e ouviram a voz do Senhor e estão comendo do melhor dessa terra? Comer do melhor dessa terra é isso, é você usufruir, na verdade, riqueza proporcional que o Senhor vai te dar, entendeu? Significa que você vai ter para você e para os que estão ao seu redor. O Senhor vai, na verdade, te dar uma família abençoada, porque não existe prosperidade sem uma família abençoada. E o Senhor, na verdade, vai fazer com que você seja um mantenedor da obra dele. As pessoas muitas vezes pensam, mas você tem dinheiro, então é muito fácil você ajudar a obra do Senhor. Não, não é fácil. Não é fácil, porque, na verdade, o Senhor já fez, na verdade, a oferta e o dízimo para que seja um sacrifício independente do seu valor, porque se você ganha 1.000 e você dá 100 é muito difícil, mas se você ganha 1 milhão você dá 100 mil também é muito difícil, né? Então, essa questão é uma coisa que já está muito clara no meu coração, e, assim, você falou sobre postagens de viagens, e, assim, vamos ver cada vez mais, né? Eu estava em Dubai, agora em julho eu vou para a França com meus filhos, e depois em setembro eu vou para Israel, e não vai parar, né? Isso vai acontecer cada vez mais, mas o foco, na verdade, não é mostrar, é as pessoas perceberem que o Senhor tem para nós um desfrutar muito grande. Pode deixar ele aí te abraçando, não tem problema não. Porque ele ouviu que vai para a França, ele já veio te abraçar para querer ir para Israel também. Exatamente. E o que eu sempre falo, né? Você, na verdade, quando você resolver entrar num caminho de prosperidade na sua vida, o Senhor automaticamente ele vai trabalhar na sua identidade, né? Mas assim, o que eu vejo é que, assim como aconteceu com meus amigos que buscavam essa estabilidade, né, nesse concurso, você querer, na verdade, a prosperidade sobre a sua vida vai envolver uma série de questões, né? Então, assim, envolve, por exemplo, identidade. Então, se você... Uma vez eu estava na África, a gente estava fazendo uma missão lá, eu e minha esposa, e eu fui convidado para poder falar sobre a palavra da oferta. E eu perguntei para eles, né, sobre... eu fiz uma pergunta para toda a comunidade lá, quem gostaria de ser multimilionário, né? E ninguém levantou a mão. E aí, como ninguém levantou a mão, eu falei, bom, então não significa que eu não posso parar por aqui, porque se ninguém levantou a mão, então ninguém quer. Então, a primeira coisa que você tem que querer para a sua vida, para você poder usufruir da prosperidade, é você querer. E as pessoas pensam que na verdade, uma questão que é pouca, mas não é um passo muito, muito importante para você poder adquirir prosperidade na sua vida. Você tem que orar ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me prospere, né? Você tem que orar isso constantemente, Senhor, eu quero que o Senhor abra portas para mim, né? E lá ninguém queria, né? E era um problema, na verdade, que eu percebi, é uma coisa que eu percebo, ninguém quis, ninguém levantou a mão. Eu falei, não, eu posso parar por aqui então. Já que ninguém, na verdade, tem interesse em ser multimilionário, eu posso parar por aqui. Então, o que acontece? Quando você decidir na sua vida usufruir da prosperidade que é infalível do céu para a sua vida, o Senhor vai trabalhar o quê? Na sua identidade. Ele vai trabalhar na sua identidade. Isso não tem como... Ô Fred, uma outra coisa que é importante cada um que está aí conectado conosco entender é porque Deus ele deseja que todo mundo prospere. Eu creio que sim, que ele não faz acepção de pessoas e escolhe uns para viajar, comer bem, desfrutar da vida e outros para viver de miojo, né, e pão com manteiga, de 2 dias atrás, quase duro, já um tijolinho, que você tem que passar na frigideira para dar uma amolecida para poder comer, que eu já comi muito isso, porque já passei muita dificuldade, mas não foi Deus que definiu, né? Ele que escolhe uns para prosperar e outros para ser quebrado. Mas é uma fé que cada um de nós tem que ter e apropriar, porque Deus fez a promessa para todos nós como filhos. Mas quantos que vão viver isso? São aqueles que creem e apropriam, né? Então você fala, usando esse versículo, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E eu falei ontem na live, vou repetir, que meditando nisso, a palavra do Senhor diz, os caminhos deles são mais altos, os sonhos deles são maiores, né, para nos dar o fim que a gente deseja. Olha que interessante, o caminho dele é maior, né, ele fala também, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito,
Amém. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Ou seja, no final, ele tem os planos, ele tem as promessas, ele tem os sonhos, ele tem os caminhos, mas nós só vamos viver e apropriar daquilo que a gente deseja. Por quê? Porque Deus não vai enfiar a goela abaixo uma vida que você não quer viver. Por quê? Porque tem gente que quer ter dinheiro, mas o dinheiro é só para ele. Isso foi o que Deus falou comigo esses dias. Por que os sonhos deles são maiores e os caminhos mais altos? Porque sempre é para muita gente. Se a gente é bom para ter sonho, nosso sonho, no máximo, ele deixa de nos envolver e envolve normalmente quem mora na nossa casa. Alguns conseguem ter um sonho um pouco maior e envolve algumas pessoas que não moram na sua casa. Vamos colocar aí pai, mãe, um irmão, alguma coisa assim. Mas quantos são aqueles que os sonhos envolvem dezenas, centenas de pessoas? E foi isso que Deus falou comigo. Essa é a medida do meu sonho para os meus filhos. Eles são maiores porque eles nunca são para poucas pessoas. A medida de bênção que eu tenho para você nunca vai dar só para você e para quem mora na sua casa. Sempre vai transbordar numa medida de abençoar muita gente também de fora. E você ser usado por isso, para impactar, para abençoar, para frutificar, para multiplicar e alcançar outras pessoas. A grande questão é, quantos querem isso? Quantos estão ouvindo isso agora de Deus e estão falando, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero prosperar numa medida que vai abençoar não só quem mora na minha casa, e não apenas algumas pessoas de fora dela, mas tantos quantos o Senhor quiser abençoar através da minha vida. E essa é uma decisão que cada um toma de si, ali, junta com a fé, e vai tomar posse, vai viver. E aí, mais uma vez, usando seus vídeos e postagens para mostrar o tipo de vida que você já vive, eu vejo esse perfil de quem não está desfrutando sozinho. Ainda que você tenha uma família grande, né, vários filhos, assim como eu, e estou doido para ter mais, né, mas você não viaja sozinho, sempre tem mais gente, você está envolvendo mais gente. Eu lembro do Márcio Pedrosa voltando das férias no Rio de Janeiro, falando, estava lá com o Fred e a renca de gente lá junto na praia. Passamos Ano Novo junto no Copacabana Palace e estava aquela pancada de gente. Então, essa é a medida de bênção, né, Fred? Sempre inclui mais pessoas, né? Sempre, sempre. Não tem como, na verdade, você não permitir que o Senhor transborde para as pessoas que são ao redor, para as pessoas que são mais pobres, né? A nossa família, graças a Deus, o pastor Naor até estava comentando esses dias que a nossa família já está já top 10 já hoje da igreja, entendeu? Em termos de dízimos, ofertas. E assim, as pessoas não sabem, né, de tudo que a gente tem feito na obra do Senhor, mas já abençoamos já assim, inúmeros pastores, inúmeras igrejas. Assim, minha própria família, meus irmãos, eles perceberam que eu estava de fato assim descolando e usufruindo de uma prosperidade muito grande, e eles vieram me pedir, né, uma oportunidade e foi muito interessante, né, porque eu falei, com certeza, então assim, eu multiplico também o dinheiro da minha família, o dinheiro dos meus irmãos, eles investem junto comigo, a minha mãe, na verdade, o carro que ela dirige hoje fui eu que dei, a minha sogra, a casa que ela vive hoje fui eu que paguei, o carro que ela vive hoje fui eu que paguei. Então nós vamos agora para a França, vamos ficar 20 dias, minha mãe vai, minha sogra vai, então eu deixo, porque a Bíblia fala para você cuidar das viúvas, então eu cuido delas, elas não passam necessidade, e toda vez que você vai honrando, toda vez que você vai entrando dentro da palavra de Deus, o Senhor vai te honrando, não tem como, Ele sempre vai te honrar, Ele sempre vai te honrar, sempre vai te honrar, né? E quando você decidir, na verdade, entrar nesse caminho de prosperidade, porque a primeira coisa que você vai ter que fazer na sua vida é você decidir, o Senhor vai trabalhar no seu caráter, Ele vai trabalhar na sua identidade. E eu lembro muito, muito, muito forte na minha vida que eu tinha um pessimismo. Eu não sei de onde que vieram, uma coisa do maligno, sabe? Que me atacava muito na minha mente, que eu achava, e isso é uma coisa comum, isso é uma coisa muito comum, na verdade, eu vejo muito hoje em dia isso, as pessoas, elas têm dentro da cabeça dela um pessimismo de achar que tudo que ela fizer vai dar errado, né? Eu tinha essa coisa na minha cabeça, não, tudo que eu for fazer vai dar errado. Ela tinha essa coisa na cabeça e eu ainda mais sedimentado porque eu tinha uma história de um pai que, na verdade, era um cara muito abençoado, ele era um cara muito trabalhador, mas ele era uma pessoa que, de alguma maneira ou de outra, ele não tinha o empreendedorismo, a sabedoria que vinha do alto para poder multiplicar o patrimônio dele, e ele acabou quebrando, e assim, isso foi motivo de vergonha para nossa família. Falo isso assim com muito temor no coração, porque eu tenho meu pai como um exemplo forte de um homem de Deus, na verdade, que era católico, mas ensinou a espiritualidade muito forte para nossa família. Então eu pensava, mas
eu quero, na verdade, prosperar, mas eu tenho esse medo de que se eu começar a prosperar, eu vou quebrar igual meu pai, vou ser motivo de vergonha. E aí o Senhor começou a falar comigo fortemente. Ele falou assim: não, você não pode olhar mais para o natural. Agora que você decidiu entrar nesse caminho de prosperidade, eu vou ensinar para você, eu vou começar a ensinar para você as chaves. Então, para você combater esse pessimismo que você tem na sua vida, você vai começar, na verdade, agora a proclamar a verdade da palavra de Deus para sua vida. Aleluia. E eu lembro que ele me levou a proclamar muito os Salmos 126, que fala que o Senhor restaurou a minha sorte. Né? E o Senhor restaurou a sua sorte também. Você que está aí hoje com a gente na live, saiba disso, o Senhor restaurou a sua sorte. Em Josué 1:3, que ele fala que todo lugar que eu plantar, a planta dos meus pés, ele iria me dar por herança, né? E também tem Deuteronômio 28:12, que fala que todo trabalho da minha mão será abençoado. E Josué 1:9, mandando eu ser forte e corajoso. Então, assim, é isso que, na verdade, o Senhor tem para nós. Na verdade, uma palavra que fala daquilo que nós somos, não aquilo que o meu passado, a minha circunstância um dia falou sobre a minha vida. E o resultado disso foi que eu consegui vencer, na verdade, uma questão muito forte, que é uma questão que as pessoas vivem hoje, que é a questão do medo de empreender, o medo, na verdade, de enfrentar as dificuldades da vida, né? Porque você está bloqueado nessa questão mental do seu pessimismo e você não se apropria, por outro lado, da palavra de Deus, que fala que ele restaurou a sua sorte, onde você colocar a planta dos seus pés, ele vai te dar por herança, que onde você colocar a sua mão vai ser abençoado, né? Amém. E você vence o medo. Né, e eu consegui vencer esse medo de prosperar. Eu falei, Senhor, então agora eu estou preparado. O Senhor pode começar então a trabalhar a outra fase que você quer na minha vida. O que o Senhor quer agora? Esse medo já não existe mais na minha vida. Agora o que o Senhor quer fazer comigo? Né? E aí o Senhor falou comigo, agora, então eu preciso de fazer com que você trabalhe mais que todo mundo. Você trabalhe mais que todo mundo. Então, assim, se você na verdade quer ser bem sucedido na sua existência, se você, na verdade, quer usufruir de uma prosperidade abundante na sua vida, você jamais pode dar 6 horas da tarde, 10 para 6, 20 para 6, você está olhando no relógio, ai meu Deus do céu, já tem que ir embora. Se você está nessa vibração, você está totalmente fora daquilo que o Senhor quer para a sua vida de prosperidade. Você tem que deixar todos irem embora, você tem que ficar 20 minutos no mínimo, se você é uma pessoa que trabalha com CLT, ou se você, na verdade, é um empreendedor, você tem que saber que você tem que trabalhar mais que todo mundo. Eu fui motivo de muita chacota durante toda a minha... Dá um pouquinho de água. Com certeza, muita perseguição, muita perseguição. As pessoas, na verdade, sempre me criticavam muito porque eu trabalhava sábado, domingo, e as pessoas achavam que, mas você precisa de ver onde é que está seu marido e tudo mais, porque, de alguma maneira ou de outra, ele está agora no escritório, sábado e domingo, e eu estava, fazendo o quê? Estudando, porque na época eu ainda era estagiário. E aí o que aconteceu? Os estagiários do lado do meu escritório, eles só faziam o quê? O relatório que era necessário para os advogados. E eu, o que eu fiz, na verdade? Eu fazia o meu relatório, que poderia fazer durante a semana toda, eu fazia em um dia, e os outros 5 dias eu ficava estudando, porque quando eu me senti preparado para poder fazer minha primeira ação, eu comecei a ir nos advogados do escritório e comecei a pedir para eles oportunidade de fazer uma petição inicial. Eu comecei a falar para eles, olha, eu preciso que você me dê uma oportunidade de fazer uma petição inicial. E eu nunca esqueço, o primeiro advogado que me deu essa oportunidade foi o Dr. N. Tiburcio, um advogado fantástico, né, que está no meu storytelling, né, como o primeiro advogado que me deu uma chance de fazer uma petição. E ele me pediu para me fazer uma ação de indenização contra um cartório. Eu li 3 livros sobre responsabilidade civil. 3 livros sobre responsabilidade civil para eu poder fazer essa ação. E a ação ficou tão bem feita que na audiência que nós estávamos... o doutor Enio me deixou eu acompanhar todo o processo. Nós fomos vitoriosos nessa ação. O doutor Enio ganhou muito dinheiro nessa ação e eu fiquei muito feliz por ter feito a ação. E o advogado, que era um ex-juiz, ele falou assim, doutor Enio, o senhor fez uma petição tão bem feita que ela é impossível de ser defendida. Nossa. Impossível de ser defendida. E eu era estagiário, e eu estava do lado do doutor Enio Tiburcio, e o senhor falou claramente no meu coração, esse é o caminho. Você tem que trabalhar mais que todo mundo. Você tem que trabalhar mais que todo mundo. Mas você falou algo que eu acho que na hora que você falou aí, mais uma vez, me chamou a atenção, e eu creio que é do Espírito, isso para alguém específico que está aqui nos assistindo, que é o medo. O medo trava, né? O medo segura. Eu hoje, vou até falar aqui, não vi se a pessoa está na live, se tiver, me perdoa, mas não vou falar seu nome, então não estou te expondo. Hoje ainda eu estava conversando com o irmão que me mandou uma mensagem,
porque eu estou com as inscrições abertas agora para a consultoria que eu vou fazer online, para quem, né, depois eu falo um pouco mais dela, mas resumindo, né, a consultoria eu estou cobrando R$ 250 por mês, uma consultoria que eu faço para as empresas no particular aqui no ao vivo, né, pessoalmente, eu cobro 10 mil por mês, por um encontro semanal de 2 horas. E as empresas estão crescendo, estão multiplicando tudo. Eu resolvi fazer isso agora online, para fazer em grupo, para alcançar mais gente, e coloquei R$ 250 por mês. Só que o irmão mandou mensagem falando: ai, pastor, eu estou com tanto medo, essa foi a palavra que ele usou, de assumir esse compromisso, porque é 2.490 à vista ou 12 parcelas de 249. Ele falou: estou com tanto medo de assumir esse compromisso e não conseguir pagar. Eu falei, aí virou uma pregação, né? Eu falei, irmão, você está com medo. Vamos desconstruir a coisa aqui só para você entender. Você está com medo de investir em você, no seu próprio negócio e no propósito de Deus, naquilo que Deus já colocou no seu coração que Ele vai fazer, porque você não acredita que Deus vai multiplicar o que hoje está na sua mão e você vai crescer a ponto de não só pagar esses R$ 250 pela consultoria, como muito mais do que isso vai ficar na sua mão para você poder abençoar muito mais gente. Só que, literalmente, eu conversei. No final de uns 15 minutos falando, terminou a conversa com ele falando: não, eu acho que um dia eu vou vencer esse medo. Então, eu não sei. Eu confesso para você que, como pastor, como empresário e como mentor que está aqui na internet querendo ensinar, nesses momentos é desanimador. Dá uma preguiça enorme, assim, de você continuar querendo ensinar, às vezes, quem parece que não quer aprender. Mas, por um outro lado, tem os testemunhos, né, daqueles que vencem, que rompem, que quebram com as cadeias, com o que estão prendendo eles e simplesmente avançam. Mas no seu caso, eu quero que você empreste sua boca para Deus agora para responder isso para quem está aqui nos assistindo. Qual o segredo para vencer o medo? O único segredo para você vencer o medo é você se apegar à verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus, ela liberta você do medo. É o Senhor, na verdade, que liberta você do medo. Parece uma coisa que ela é meio mística, falar que a palavra de Deus, né, é que te liberta sobre essa questão. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela é o Logos. E o Rema, que é a revelação da palavra de Deus, quando ele vem na sua vida, ele é muito forte. Ele é muito forte e ele faz com que você, na verdade, mude do dia para a noite. Eu tenho falado muito para as pessoas que você tem que ser honesto com o Senhor na sua oração. Você tem que ser franco com o Senhor. Você tem que falar aquilo que realmente você quer de forma verdadeira, porque o Senhor já sabe de tudo que está no seu coração. Eu sou uma pessoa que, mesmo quando eu estava já convertido, né, eu comecei a prosperar de uma forma muito abundante e eu comecei a entrar numa zona de conforto muito grande, achando que eu me bastava. Foi um outro lado da moeda, que é quando você ganha muito dinheiro, você passa, na verdade, a ter um outro tipo de tentação, que é você ser tentado pela questão da luxúria, de você entrar na justiça própria, de você achar que você não precisa mais das pessoas, de relacionar com as pessoas, porque você conseguiu um status de riqueza, significa que a bênção de Deus está com você. Então, um engano, é um outro lado da moeda. Mas nessa história eu acabei entrando novamente no mundo das drogas. E é muito engraçado. E eu falo isso agora para poder falar sobre a questão do medo, né? Só que eu tinha meu coração franco com o Senhor. Todas as vezes que eu ia usar um entorpecente, eu orava e falava assim: Senhor, a tua palavra fala que se eu conhecer o Senhor vai me libertar. Eu conhecereis a palavra e a verdade, e ela vos libertará. Eu sempre falava isso e depois eu ia lá e usava o entorpecente. E eu ficava, todas as vezes eu falava sempre a mesma coisa: Senhor, o Senhor falou que eu vou conhecer a verdade e ela vai me libertar. Ia lá e usava o entorpecente. Eu falava, eu não dou conta tô viciado nesse negócio, eu não consigo me libertar disso, mas o Senhor fala isso. E um belo dia chegou um irmão, né, da igreja, e ele chegou para mim e falou assim: olha, irmão, você vai me perdoando aí, já vai jogando fora tudo que não for de Deus, você me perdoa por estar te falando isso, mas eu tenho que falar uma coisa de Deus para você. Eu falei: fala, irmão. Ele falou: olha, aquilo que você faz lá no seu escritório, lá na mesa do seu escritório, o Senhor está te olhando. E ele manda falar para você que está escorrendo sobre a sua família. Eu fiquei vermelho e eu fiquei gelado. Eu nunca esqueço da ponta do meu pé até o último fio do cabelo. Eu fiquei gelado e o Senhor falou na mesma hora assim: nesse momento agora eu estou te trazendo a revelação dessa libertação. Você está liberto agora. Fui liberto do dia para a noite.
porque esse irmão falou isso, eu fui liberto do dia para a noite. Eu simplesmente amanheci e nunca mais usei nenhum tipo de droga daquilo que eu era viciado. E assim, e então significa, na verdade, como é que você vai se livrar do medo? Não, a palavra fala que o amor, ele lança fora o medo. A palavra de Deus fala que o amor de Deus, ele lança fora o medo. Porque o grande problema das pessoas, que muitas vezes eu percebo, é que elas têm medo de avançar porque ela acha que o Senhor não vai estar com ela no processo. O que é uma grande mentira. O Senhor vai estar com você até o fim, até você alcançar a sua bênção. Então, se você começar a falar, olha, aquilo que eu... o Senhor restaurou a minha sorte, eu não vou mais viver debaixo do medo. O Senhor, na verdade, fala que onde eu colocar a planta dos meus pés, na verdade, vai me dar por herança. Onde eu colocar minha mão vai ser abençoado. O Senhor fala para mim ser forte e corajoso. Então, o que vai acontecer? Você vai proclamar isso, entendeu? Você vai continuar proclamando isso e você vai ser honesto com o Senhor. Você vai falar, Senhor, eu estou falando isso, mas eu estou vivendo uma circunstância diferente. Mas eu vou ficar com a palavra do Senhor, mesmo que você... vai falar a palavra do Senhor e depois vai fazer o contrário, mas você vai ser honesto com o Senhor. E uma hora, quando você menos esperar, isso que você está proclamando na sua vida vai virar uma verdade tão forte no seu interior e você vai começar, na verdade, a perceber que você não tem mais medo. E foi literalmente desse jeito. Esse medo, na verdade, ele foi espantado na minha vida quando eu comecei a entender que o Senhor estava comigo. Foi uma questão... Foi pequenas confirmações, uma delas foi essa questão dessa ação, né? Eu comecei a falar para o Senhor que eu queria que Ele restaurasse a minha sorte, que o Senhor, na verdade, estava comigo, e eu combatendo esse pessimismo, e quando esse advogado falou isso nessa ação lá, entendeu? Ali foi um momento que o Senhor falou assim, agora eu estou tirando tudo que é relacionado com medo na sua vida. Então, assim, eu estou confirmando, entendeu? Aquilo que eu tenho para você, que eu não tenho mais... nada com a sua vida com relação ao medo. Então, assim, a partir desse momento agora, você vai andar em força e coragem. Então, para você abandonar o medo da sua vida, de você prosperar, você vai ter que ficar com a palavra de Deus. Você vai se apegar em alguma coisa da palavra de Deus. Uau. E quando, na verdade, você estiver numa circunstância onde você quando você menos esperar, o Senhor vai simplesmente confirmar aquilo que está dentro de você e aquilo vai ser revelado em você. Amém, amém. Eu estou vendo aqui os comentários, o povo está chocado com o testemunho aqui. Uau, que bênção. Eu achei engraçado que o William mandou, quase faleci agora com esse testemunho. A Dayana mandou, eu e minha família somos testemunho do favor do Senhor, vencemos o medo. Pastor Rafael foi boca de Deus em nossas vidas, somos muito gratos pela consultoria que ele nos deu de graça. Aleluia, verdade, nem eu estava lembrando. Mas já dei consultoria de graça também, abençoou e multiplicou, que bênção. Amém. Irmãos, eu estou aqui para reafirmar algo também que eu sinto claramente no meu coração, e pode parecer... eu reconheço que em alguns momentos eu não ajudo, né? Porque eu dou muita munição para os meus perseguidores para tacar pedra em mim, né? E muitas vezes eu facilito demais a vida de quem me persegue. Porque alguns literalmente se levantam para falar que eu prego a teologia da prosperidade, ou que eu desperto a ganância nas pessoas, que eu quero despertar nelas o tempo todo uma insatisfação e uma vontade de ter coisas. Mas não é isso, eu falo na presença de Deus, não é isso. Quando eu dou testemunho de algo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, que eu comprei, um lugar que eu fui, algo que eu desfrutei, o meu intuito único e exclusivo é despertar você para viver também isso. Por quê? Porque eu não acredito que Deus fez nenhuma das suas promessas para nós para nos iludir. Mas eu acredito que todas as promessas dele para nós, ele fez para cumprir. E a palavra do Senhor, como assim o Fred disse, é isso que eu quero reafirmar, é que a palavra diz que todas as promessas já encontram nele mesmo o sim e o amém. Amém. Então você já tem a liberação, o acesso para viver e apropriar de todas as promessas. A grande questão, e eu bato na mesa aqui como alguém está revoltado, por que então que você fica escolhendo qual é a promessa que você vai decidir crer e vai orar por ela, e outras tantas você simplesmente esquece, abandona e não acha que é para você? Então eu estou aqui como um ministro de Deus, aqui como enviado dos céus, um mensageiro, para falar para você, você vai prosperar, querido. Você que está aqui nessa live ou está assistindo depois gravado, você vai prosperar.
Você vai viajar com a sua família, você vai realizar sonhos das pessoas que você ama, você vai investir na propagação do evangelho, você vai desfrutar do que Deus criou por amor a você, você vai comer do melhor dessa terra, mas Amém. principalmente cada um dos seus dias serão contados na presença de Deus, porque serão vividos no centro da vontade dele, fazendo aquilo que está alinhado com o propósito dele. Amém. E isso é importante, né? Eu lembro a primeira vez, 14, 15, 16 anos atrás, que eu ouvi o pastor Luiz pregar sobre a iniciação dos ciclos, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E aí, quando ele falou isso, que os dias que nós vivemos desconectados da vontade de Deus, eles não são contabilizados. Então, tem gente que está vivendo há anos e não está sendo contado diante de Deus esses anos, porque não estão sendo vividos na dependência do Senhor. Então, eu estou aqui falando para você que está aqui nessa live agora, em nome de Jesus. Alinha o seu coração com a fé que Deus está liberando sobre a sua vida nesses dias, nessas lives que eu tenho feito, hoje usando a vida aqui do Fred, para que você aproprie de todas as promessas dele para você e viva a plenitude do que ele tem. E a plenitude do que ele tem inclui você prosperar, inclui você não apenas não pegar emprestado, mas você emprestar e abençoar muitos, inclui você realizar os sonhos, abençoar, suprir, não apenas com o sustento, mas com realização de sonhos das pessoas que você ama, inclui você comer do melhor dessa terra, inclui você cumprir com o seu chamado, inclui você ter tempo para servir a Deus, né? Seja como anfitrião, como líder, como discipulador, como pastor, como profeta, como missionário, não importa o que Deus chamou, mas você vai ter tempo para isso, porque faz parte das promessas do Senhor para você. Amém. E eu creio em nome de Jesus que uma verdadeira revolução já começou na sua vida, você que está aqui assistindo esse vídeo. Viva essa revolução a partir de agora, em nome de Jesus. Porque eu olho para o Fred e eu vejo alguém que está vivendo uma revolução. Dia após dia, Deus está revolucionando. Por quê? Porque mudou a história, né, Fred? Como você falou, casou ganhando R$300. Antes, a preocupação durante uma fase da vida era sobrevivência. Conseguir comer, morar, vestir, né, se locomover. E hoje a preocupação é cumprir propósito, é abençoar pessoas, é realizar sonhos, é desfrutar do melhor dessa terra e é testemunhar, assim como você está fazendo aqui hoje, né? Amém. E não tem como. Nós temos que, na verdade, fazer isso para que a gente possa despertar nos irmãos esse interesse, porque o Senhor Jesus, ele foi muito claro, né? Ele disse que o problema não era você, o problema é você acumular tesouros na terra. Ele nunca foi contra a prosperidade. O Senhor jamais foi contra a prosperidade. Essa questão da teologia da prosperidade é uma falácia, é uma farsa, é uma mentira. Porque, na verdade, o Senhor, ele jamais condenou a riqueza. O que ele condena é você acumular a riqueza na terra no sentido de você colocar o seu coração naquilo que está aqui na terra, que é passageiro, né? Então, assim, ele jamais condenou a pessoa a prosperar na vida. Até porque também a prosperidade, ela tem um objetivo. Quando eu sempre falo que quando o Senhor te prosperar, o versículo de Isaías, ele é claro, é que se você primeiro tem que querer. Se você quiser, ele vai, na verdade, começar a trabalhar seu caráter. Ele vai começar a trabalhar sua identidade. E você ouvir a voz do Senhor, e depois eu vou falar sobre isso, você vai comer do melhor dessa terra. Mas comer do melhor dessa terra, eu volto a falar, é o Senhor te dar riqueza proporcional para não faltar para você e nem para os seus. É você ter uma família abençoada, porque não existe prosperidade sem uma família abençoada. O avivamento começa dentro da sua casa, dentro do seu lar. E você vai ser resposta de oração de pastores. Você, na verdade, vai ser uma pessoa que vai sustentar a obra de Deus. Então, o que acontece? Se o Senhor, na verdade, está te dando riquezas, é para que você ajude que a obra dele avance. É para que a obra dele avance. Sempre vai ser assim. E quando a gente fala sobre, voltando sobre quando, se você quiser ouvir a voz do Senhor, que é uma questão até que o Leonardo estava perguntando aqui agora, está relacionado com 3 aspectos. O primeiro são os caminhos, são as chaves que o Senhor abre e ninguém fecha para você.
né? E o segundo são esses caminhos que eu sempre falo sobre esse caminho, eu falo sobre o processo. Eu falo que a pessoa ela tem que orar ao Senhor para poder, Senhor, me dá um processo aonde, na verdade, eu não vou desistir, e se eu não desistir, eu vou colher aquilo que o Senhor tem para minha vida. Não adianta. O próprio Deus, na verdade, ele criou o mundo em 7 dias, ele demonstrou que ele é um Deus de processo. Só no 7º dia que tudo se revelou de uma forma plena e abundante. E o Senhor Jesus também mostrou que ele é um Deus de processo, né? Então, o que acontece? O Senhor vai te colocar num caminho que vai te conduzir a essa prosperidade. E ele vai abrir portas que ninguém fecha. Portas que ninguém fecha. E em terceiro, ele vai te dar alianças. Ele vai fazer com que você conheça pessoas ou que você faça aliança com pessoas que vão fazer você subir de patamar. Eu já dei esse testemunho sobre a questão das portas, e isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito importante, a gente compreender isso, né? O Senhor abriu uma porta para mim muito, muito grande, um processo muito caro, né, para mim poder trabalhar para uma empresa. Eu fiquei 5 anos trabalhando gratuitamente. Quando eu resolvi o problema, eles falaram que não iriam me pagar, né? O administrador da Massa Falida falou que não ia me pagar. E a única coisa que eu falei para o Senhor foi que quem abriu essa porta para mim foi o Senhor. Quem abre essa porta não tem como, na verdade, ser fechada, porque se o Senhor abriu, ninguém fecha. Né? E assim, foi uma coisa muito incrível, porque no outro dia, o rapaz que era pedra de tropeço, né, ele simplesmente teve um infarto fulminante. Ele morreu, literalmente. Sério, ele morreu, o cara morreu. Ele não tem nada a ver com essa história. Era o dia dele, né? Ele tinha que morrer, era o dia dele, mas ele foi uma pedra de tropeço que o Senhor tirou, literalmente. E o juiz lá de Fortaleza nomeou um outro administrador judicial que era um cara mais honesto que eu já vi na minha vida. E ele analisou o processo e ele falou: olha, você fez o trabalho durante 5 anos, você foi a primeira pessoa que colocou dinheiro aqui na Massa Falida, o Ministério Público aprovou o seu trabalho e também todos os credores, então você pode vir aqui para você receber os seus honorários. Eu falei: oh, glória a Deus, aleluia! E foi uma bênção tremenda, né? Porque quando o Senhor abre uma porta para você, ninguém consegue fechar ela. Ninguém consegue, não haverá impossível para Deus. Ele vai, o que for necessário, ele vai retirar do seu caminho, né? E eu vejo aqui algumas pessoas aqui, misericórdia, mas é misericórdia mesmo, que eu também fiquei chocado, meu irmão. Outra mandou aqui, tô bege com esse testemunho. Mas é sério, o Senhor não vai, na verdade, permitir com que aquilo que Ele está fazendo na sua vida seja envergonhado. Você, na verdade, vai ser testemunho de Deus, você vai transbordar, porque o Senhor tem para a sua vida, na verdade, essa prosperidade que vem do céu. E ela é infalível. Você só tem que querer. O primeiro passo que eu tenho que dar é você querer. Amém. Fred, eu me aventuro a afirmar algo. Antes de ontem, numa das lives que eu fiz, eu estou fazendo 1 ou 2 por dia, eu falei disso, acho que no sábado, eu não lembro. Eu falei disso e teve gente que foi ofendida, né? Que eu acho que algumas coisas as pessoas não deveriam olhar como opcionais. Então eu vou falar mais uma vez, vou dar a ferramenta aí, pedra na mão de quem quer tacar ela em mim, mas eu acho que você deveria olhar as coisas da perspectiva correta. Então eu vou falar mais uma vez. Mais de 2 anos, Deus gerou no meu coração ativar o povo, né? Porque eu já cuido dos empreendedores radicais, agora completou 10 anos. Só que nesses 10 anos, o que eu posso ver? Infelizmente, a maioria esmagadora acorda, aperta o botãozinho do play e vive mais um dia do mesmo jeito, no automático. Não estão fazendo nada diferente, não estão investindo em nada, não estão nem orando por nada grandioso. A única coisa que eles têm feito é uma manutenção daquilo que eles já vivem. É só uma sobrevivência. Então a oração deles é só o pão nosso de hoje, é conseguir pagar o boleto que tem hoje, é resolver os problemas que eu tenho hoje, mas poucos com visão de futuro, de multiplicação, de crescimento, de prosperidade, de avanço, de impactar vidas. E aí, então, mais de 2 anos, Deus me envolve nesse projeto de capacitar os irmãos com o alvo de multiplicar o que já está na mão deles, mas também que Deus possa confiar mais coisas. Nesse período, lancei 3 mentorias, lancei um curso, 2 treinamentos e uma plataforma, que é igual Netflix mesmo para os empresários. E aí centenas de pessoas participaram, tem um monte de testemunho, mas o que eu fiquei triste? Por quê? Porque alguns simplesmente não conseguem executar, não dá conta. Não sei por qual motivo a pessoa aprende. Teve mentoria minha que foram 65 aulas. A pessoa ouve tudo, assiste tudo, entende tudo, mas ela tem uma dificuldade enorme de colocar em prática.
Porque, particularmente, eu também não conheço ninguém que relaciona comigo que tem problema de falta de ideias. Todo mundo é ótimo para ter ideia. O problema que eu percebo é que a maioria esmagadora das pessoas não consegue executar essas ideias. Aí, então, eu pego uma das minhas empresas, que eu tenho hoje 7 negócios diferentes, uma delas é a de consultoria, e eu estou arriscando ela agora. Pastor Azemar aí entrando aí, pastor Azemar, um grande abraço. Homem de Deus, está aqui no Brasil. O pastor Azemar deu um abraço nele pessoalmente domingo no culto. Então, eu estou pegando uma das minhas empresas, estou correndo risco com ela, porque eu vou parar de pegar novos clientes nessa empresa, de dar consultoria, para transferir isso para online. E aí eu falo, você que está ouvindo um negócio desse, não deveria lidar com isso como opcional. Você deveria olhar e falar, eu tenho que participar de um negócio desse. Por quê? Porque vai ser uma consultoria colocando cada um para aprender o que tem que fazer, mas eu acompanhando a execução. Para quê? Para não ficar só no campo do receber conhecimento, do se alimentar de mais conteúdo, mas de não colocar em prática. Então, o que eu tenho feito? Estou lançando agora a consultoria, onde eu vou durante 4 meses dar aula junto com outros consultores e depois eu vou completar até 1 ano acompanhando a execução dessas coisas. Então, particularmente, queridos, você que está aqui nessa live, eu não gostaria que você olhasse isso como opcional. Então, o que você faz? Você entra no site consultoriarn.com e se inscreve. Ah, mas você está cobrando. Mas é claro, por vários aspectos. Primeiro, se não pagar, não valoriza. Segundo, se não investir, não colhe. Se não semear, se não tiver plantio, não tem colheita. Terceiro, se você não pegar algo que você está pagando para alguém te dar ideias, para alguém te ajudar, para alguém te ensinar, e você, no mínimo, não testar, colocar em prática isso, a chance de você ter resultado é 0. Mas se eu simplesmente pegar e dar o acesso ou o curso, a chance de colocar em prática seria muito baixa. Então, o que eu estou desafiando você que está nessa live aqui agora? Presta atenção. É para entrar. Não olhe como opcional. Ah, mas tem que pagar R$ 250 por mês. Tem, mas não é possível que você não vai não só pagar isso, você não vai crer no potencial disso como uma semente para multiplicar. E em vários outros aspectos, o que eu estou acreditando muito também, que é isso que Deus tem colocado muito no meu coração. Ele tem urgência para colocar mais coisas nas nossas mãos. Por quê? Porque assim como aconteceu com o Fred, na medida que você recebe aquilo que Deus quer te dar, o que Deus faz? Ele te coloca numa posição de relevância que depois, quando você for falar, as pessoas vão parar para te ouvir. E aí, ao ouvir o testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, elas vão ganhar fé para viverem isso também. Amém. Então, hoje o Fred está aqui comigo. Eu quero testemunhar diante de todos aqui, Fred, que para mim você se transformou numa referência de alguém que acessou as promessas de Deus, Amém. Que Deus colocou numa posição e que hoje, quando para falar, as pessoas são obrigadas a parar para ouvir, porque você tem realidade daquilo. Inclusive, para você que está na live, eu quero fazer também eu quero te dar uma direção. Não olhe como um pedido, eu estou te dando uma ordem. Você vai clicar aqui no nome em cima, aqui, ó, no meu e no dele, e você já vai lá em seguir ele. Caso você ainda não siga, você vai fazer isso daí agora. Nós estamos envolvidos aí, nós vamos ver o Fred passar de 1.000 seguidores em nome de Jesus rapidinho, depois de 10 mil, depois, assim como eu, de 100 mil e depois 1 milhão, e nós vamos alcançar muitas pessoas com a mensagem do Evangelho, com a fé, com a multiplicação, com aquilo que Deus tem feito. Amém? Fred, suas considerações finais para nós encerrarmos. Antes, eu já quero te agradecer você ter se disposto a separar seu tempo para estar aqui investindo nesses irmãos, compartilhando um pouco da sua história e ativando a fé no coração deles. E agora, deixo contigo. Bom, que eu entrei no Instagram para poder transbordar as chaves do Senhor. Meu objetivo é só esse. Eu quero, na verdade, ensinar para os irmãos da igreja tudo aquilo que o Senhor, na verdade, me entregou de chaves para alcançar essa prosperidade. E eu queria deixar algo muito importante para você aqui agora, como considerações finais. Eu quero que você pare e pegue isso que eu vou falar, que está relacionado com o que o pastor Rafael disse agora, do porquê que muitas vezes ele não consegue entender que as pessoas não colocam em prática, muitas vezes, tudo aquilo que, na verdade, é ensinado. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que 2 Timóteo 1,7 fala que o Senhor te deu o espírito de poder, de amor e de autodisciplina, de domínio próprio. Você tem hoje, dentro de você, aquilo que é necessário para você, na verdade, alcançar qualquer
coisa na sua vida, porque tudo que você precisa para você, na verdade, ser usado pelo Senhor, para você alcançar aquilo que Ele tem para você, passa pela sua disciplina e pelo seu domínio próprio. Qual é a grande questão que as pessoas muitas vezes não entendem? Esse domínio próprio que foi colocado dentro do seu interior, ele foi colocado em forma de semente. Ele é uma semente. Porque lá em Gálatas 5:23 fala que o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio e a disciplina. O que significa? Que você vai ter que fazer a sua parte, dia após dia. É um passo depois do outro. E o que fala lá em Hebreus 12:11? Que quando você estiver dando esse passo, ele vai ser motivo de tristeza. Mas que se você perseverar, você vai colher uma vida de paz e de prosperidade. Amém. O que é que você tem que entender hoje para você poder, na verdade, acessar um novo nível na sua vida? Você tem que olhar para a natureza e perceber que o primeiro fruto de uma árvore sempre vai ser o mais difícil de aparecer. Mas depois que o primeiro fruto de uma árvore aparece, depois vários outros frutos transbordam naquela árvore. E depois o que acontece? Aquele fruto cai na terra e gera uma nova árvore. E quando você vai ver, existe uma floresta. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a disciplina, o domínio próprio, ele começa na sua vida como uma semente que hoje já está colocada dentro do seu coração, dentro de você. Ele já está dentro de você. Você vai então começar a exercer essa disciplina com base naquilo que o Senhor tem para a sua vida, um passo após o outro, até você dar o primeiro fruto, sendo que nesse processo vai ser motivo de tristeza. Mas se você perseverar, você vai colher uma vida de prosperidade e de paz. Aquilo vai se transformar numa coisa tão comum na sua vida, porque depois do primeiro fruto vão vir todos os outros, e depois você vai ter, na verdade, uma floresta sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então eu queria deixar isso para você hoje, entendeu? Creia, primeiramente, para que você, na verdade, queira, né, acessar essa prosperidade de Deus na sua vida. E a prosperidade de Deus na sua vida é relacionado com família abençoada, riqueza, e também você ser resposta de oração de pastores. Você vai ser usado para poder você fazer com que a obra de Deus avance. Eu quero deixar um beijo aqui para minha irmã Renata, quero deixar um beijo para minha esposa Loís, que estão todo mundo me vendo, estão me falando aqui que eu sou o máximo, que eu sou o fantástico, o top, tô amando, entendeu? Minha primeira live da internet, tô me achando o Instagrammer, tô assim muito feliz, obrigado de coração. Né? E eu gostaria de deixar um grande abraço para todos que estão aqui nessa live, que você possa sair daqui hoje com alguma semente, com alguma chave no seu coração, para que você possa realmente sair dessa zona de conforto, abandonar o cristianismo mediano na sua vida de uma vez por todas. Amém, amém. Deixa eu orar por cada um aqui que está nessa live para encerrarmos. Te agradecer mais uma vez, Fred, declarar em nome de Jesus, que assim como eu falei antes, e é o que eu tenho meditado nesses dias, seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, nunca passou perto do seu coração aquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém. Os caminhos dele são muito mais altos do que o que você já viveu até hoje e do que você consegue imaginar. Os sonhos dele muito maiores do que tudo que você já desfrutou até hoje, acredite. Ainda tem muita coisa poderosa para você desfrutar, mas isso inclui cada vez mais pessoas. E Deus vai te usar poderosamente para impactar muita gente. Amém. Então, quem está nessa live aqui e ainda não segue o Frederico, faça isso agora. Só você clicar aqui em cima, no meu nome e no dele, vai abrir aqui, você já clica em seguir. E aí, deixa eu orar por vocês, deixa eu te abençoar. Eu estou contando que você vai terminar essa live agora, você vai entrar lá no consultoriarn.com e vai se inscrever para a consultoria. Vai começar sexta-feira agora já as aulas. São 4 meses de aula, depois 1 ano de acompanhamento e depois você ainda vai ficar 1 ano tendo acesso ao conteúdo. Então, feche seus olhos aí, deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar agora. Você que está nessa live abençoada, que foi cheia de fé transbordante aqui, e agora Deus vai selar isso no seu coração com a oração. Papai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada um desses irmãos que estão aqui, tanto ao vivo quanto gravado, para que sejam enriquecidos em fé, para que transbordem, prosperem em fé, para que no coração deles a dúvida, o medo, o receio, a angústia, a pressão, a ansiedade não tenha lugar, mas que eles cresçam em paz, prosperem no descanso, multipliquem no sossego e na plena convicção de que é o Senhor que faz todas as coisas do seu jeito, no seu tempo, para cumprir o seu propósito. E ainda assim, cada um vai viver poderosamente feliz, desfrutando da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável,
em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, meu querido Frederico. Tamo junto, brigadão, meu irmão. Muito Deus te bom, abençoe. muito feliz. Glória a Deus. E vocês que estão na live, lá no na minha bio, tem o link também. É só você clicar lá, você já vai para o site, faz sua inscrição. Amanhã é o último dia de inscrições, amanhã ou depois? Quinta. Quinta, último dia de inscrições. E sexta já começam as aulas. Mas já garante a sua agora. Estou esperando vocês lá. Consultoria Revolução nos Negócios. Vai literalmente ser uma explosão de testemunhos. Tamo junto, Fred. Fica na paz. Amanhã eu vou te ligar. Abraço para todos vocês. Não esqueçam de me seguir lá, entendeu? Para poder pegar as chaves da palavra de Deus para a prosperidade. Muito bom, obrigado por tudo. Uma boa noite para todos. Deus abençoe vocês ricamente. Amém. Vou te ligar amanhã que eu tenho outro assunto para tratar com você. Fica na paz. Tchau, gente. Tchau para todos. Grande abraço. Até mais.